Talvez no meio da apresentação eu vou perguntar se vocês estão escutando, porque eu não tenho retorno, então fica um pouquinho difícil. Talvez deveria colocar o fone também, né? Ia ser melhor. Bom, meu nome é Roberto, eu trabalho a parte de vendas da Wacker desde 2012, então há 12 anos trabalhando diretamente com silicone pela Wacker, mas eu tenho experiência antes também com silicone na indústria automotiva. E eu vou falar aqui um pouquinho de silicone para moldagem e prototipagem. Talvez vai chover um pouco no molhado aí em cima do que o André falou antes, mas a gente complementa. Então eu vou começar falando rapidamente, né, quem é a Wacker, um pouquinho da química do silicone e por fim técnica de moldagem e aplicação na indústria. Quem é a Wacker? A Wacker é uma empresa alemã, tem aí 110 anos de história, com headquarter em Munique, no Brasil está desde 77, com uma planta no quilômetro 30 da rodovia Castelo Branco. Vou mostrar aqui Dr. Alexander Wacker, ele fundou a empresa em 1914 e é interessante que hoje fala-se muito de empreendedor na terceira idade. Ele montou a Wacker e tinha 63 anos de idade. A Wacker tem presença no mundo todo, tem fábrica Brasil, Estados Unidos, Europa, China, Japão, Coreia do Sul e Índia, e escritórios comerciais e áreas de desenvolvimento técnico em vários outros países. Aqui uma imagem do principal planta de fabricação, que é em Burghausen, que é na divisa com a Áustria, né? Então esse rio aqui separa a Alemanha e a Áustria, lá é o principal hub de fabricação. E aqui no Brasil a gente tem essa planta no quilômetro 30 da Castelo, é a planta mais singela, dedicada às especialidades do mercado brasileiro. Então vou falar um pouquinho do silicone, né? O silicone é uma borracha, mas ela é totalmente diferente de todas as outras borrachas, como por exemplo borracha natural, poliuretano, etc. Porque a cadeia do silicone ela não é composta de carbono, ela é uma cadeia composta de silício e oxigênio. Isso traz uma série de características muito próprias para ele, como por exemplo uma alta resistência térmica. Então é um material que trabalha desde menos 50 graus Celsius até 200 graus Celsius de forma contínua, sem variar suas propriedades mecânicas, físicas, elétricas. O silicone é produzido a partir do quartzo, o quartzo é minerado, faz-se uma redução em forno de arco elétrico com carvão vegetal ou mineral para produzir o silício metálico. Com o silício metálico, a Wacker produz lingotes de silício para fabricação de eletrônico, de painel fotovoltaico, e parte a gente moe para usar no forno de Miller-Rockwell para produzir clorosilanos, destilá-los e realizar as hidrólises para chegar na cadeia do silicone. É um processo que demanda muita energia. Para se ter uma ideia, a Wacker sozinha com esse processo consome 0,7% de toda a energia elétrica gerada na Alemanha, que é algo em torno de 9 gigawatts. Então, essa característica do silicone ter uma cadeia de silício e oxigênio permite a ele ter uma alta resistência térmica e suportar na moldagem e na prototipagem resinas exotérmicas, mas também ligas metálicas de baixo ponto de fusão, fundição por cera perdida, entre outros, que eu vou mostrar. O silicone é interessante porque ele é um material que tem baixa viscosidade, então você consegue transformar ele para mais uma alta, chegar a uma tixotropia com aditivos, ou trabalhar com baixa para melhorar a cópia, então um material facilmente formulável e que aceita pigmentação sem alteração de cor, porque a principal carga de reforço é a sílica pirogênica e ela tem um índice de refração igual ao do silicone. Então ela não atrapalha nas questões de deixar o material mais opaco ou menos opaco. E aí existem dois principais sistemas de cura quando a gente vai olhar para a moldagem. Uma que é poliadição, que é parecido com o material que o André estava mostrando anteriormente, em que não tem retração à cura no silicone, e o outro que é policondensação, que é para uma moldagem mais geral, é um material de menor custo, em que ele vai apresentar ali até 2% de retração. Então peças mais econômicas em geral se faz com esse tipo de silicone, e peças que você precisa ter uma cópia mais fiel em termos de dimensional, com silicone de poliadição. Propriedades importantes do silicone, né? Viscosidade é uma propriedade extremamente importante, porque isso vai ditar o nível de cópia que você vai fazer. Em algumas aplicações, como por exemplo na própria bolsa de vácuo que eu vou mostrar, você tem aplicações que são verticais. Então você tem que trabalhar aditivos para dar tixotropia para o material, que é uma característica do material ser aplicado e não escorrer, e criar camada na forma vertical.
Pot life, que é o tempo de mistura. Por exemplo, você misturou o A e o B, ele vai crescer a viscosidade até endurecer. O pot life a gente mede normalmente para materiais líquidos até 100.000 mPa/s, até ele ganhar muito corpo, ganhar muita viscosidade. Handling time, que é o tempo mínimo para manuseio, e o curing time, que é o tempo de cura total, que acaba sendo muito variável. Tem formulações de 2 horas a 6 horas, 8 horas, e formulações que são termoassistidas. Você coloca calor para que o material cure mais rápido. E todas essas propriedades, esses materiais, você pode ajustar também com uma série de aditivos. A gente tem desde aditivos para dar tixotropia, para quebrar a tixotropia, para acelerar a cura, para retardar a cura. Então tem uma série de aditivos para trabalhar o processo e transformar a sua produção da forma mais rápida e mais eficiente possível. Mas vamos ver como faz um molde. Eu vou mostrar um vídeo rápido sobre como se faz um molde padrão para copiar uma peça, para fazer um protótipo. Você pode dar o play, por favor? Então aqui ele vai partir de um modelo, que é o master, um molde container, balança para poder pesar, o silicone e uma resina. Ele vai reproduzir essa peça em resina. Então ela usa uma plastilina para poder vedar a parte de baixo, porque vai ser um molde one block, né? É um molde de peça única. Vai realizar a mistura do silicone. Esse material, no caso, ele é um 1:1, A mais B, mas tem materiais 1:1, 10:1, 9:1, depende da formulação, tem que olhar o datasheet certinho antes de trabalhar com eles. Verte na cavidade, aguarda a cura para fazer a desmoldagem do modelo. Nesse caso ela acelerou a cura em estufa, porque esse material é termoassistido. E desmoldou do modelo. Pronto. Nesse momento você tem um silicone para reproduzir essa mesma peça. Agora ela faz a mistura da resina. Homogeneiza bem, né? Pronto. Aqui está mostrando uma peça de artesanato, mas, por exemplo, minha primeira experiência com silicone, eu tinha 15 anos de idade, um amigo chegou com um bumerangue. Ele tinha ido viajar e trouxe um bumerangue, e a gente comprou o silicone ainda por telefone, isso daí foi em 99, e reproduzimos o bumerangue para o bairro inteiro na ocasião. Então é muito fácil de trabalhar o silicone. E você consegue reproduzir, tirar peças em diversos materiais, né? Desde peças em gesso, então para painéis de revestimento, a peças em resinas, resina epóxi, poliuretano. Alguns silicones que são de cura por poliadição, eles podem ter contato com o alimento, então você consegue fazer cópias de peças em chocolate, em alimentos no caso, e até receber resinas de baixo ponto de fusão, né? Que seria resinas base estanho. Então, olhando os métodos construtivos, o principal e o método mais simples, que é o que eu mostrei, é o método de bloco. Eu vou passar essas peças, se vocês quiserem olhar. Aqui ele está reproduzindo em concreto e gesso, mas o propósito é o mesmo, poderia ser em fibra com resina. Então, quais são as vantagens, né? O molde de bloco, ele é um molde muito simples de construir. Você consegue trabalhar ele one part, que nem está aí, ou duas partes. Duas partes é mais complexo, mas a vantagem é que o molde dura mais. Porque toda vez que você faz a desmoldagem e dobra o silicone em cima da peça, ele vai com o tempo tendendo a rasgar, né? O molde bipartido, a força de desmoldagem é muito menor, você tira ele por mais ciclos. Ou em alguns casos de cópia de textura ou de cópias de peça, você pode fazer a técnica de casting, que é formar uma pele em cima da peça para poder reproduzir também tanto uma parte como duas partes.
E outras técnicas especiais que se faz com silicone. Dentre elas, o vacuum bag, para moldagem, no caso para substituir o plástico e o bambam na infusão. Isso daqui, a Wacker começou com isso no Brasil em 2012. A gente foi o principal fornecedor da MVC na ocasião, para os moldes, para os contramoldes das nacelles, que eles faziam na época. Depois o mercado deu uma caída em 2014, mas estamos aí. Quem utilizar, quiser conversar posteriormente, é uma técnica, um material que a gente ainda trabalha. E molde de silicone para vacuum casting. Vacuum casting é muito comum para prototipagem na área automotiva e na área de linha branca, para fazer um mock-up de um design de uma peça. Você consegue tirar peças com funcionalidade. Então, comentava, bolsa de vácuo, essa é uma das principais aplicações com silicone para infusão. Que a grande vantagem nela está na rápida construção, principalmente, né? Quando você olha, por exemplo, o molde de RTM, ele é muito mais difícil de construir, leva muito mais tempo. E um molde em silicone, com poucas horas, você monta esse contramolde, essa bolsa de vácuo, que vai permitir, além disso, menor compactação e menor uso de resina. A qualidade da peça final é muito melhor. Vai. Vai. Cacete. E na indústria automotiva também se utiliza muito silicone para moldagens, né? Uma das aplicações que eu vou mostrar aqui é na matrizaria de pneus e na moldagem de design de superfícies. Para copiar desde espumas em poliuretano, né? Peças feitas com espuma de poliuretano, a peças em resinas. Quando a gente olha inicialmente para a parte de pneus, ele te permite reproduzir a peça do CAD para poder compor, fazer depois a peça fundida para o molde do pneu em si. Então ele é fácil de processar, não requer equipamentos caros e faz uma cópia bem acurada, né? por não ter contração dos dimensionais da peça. Aí. Então no caso de pneu, por exemplo, de fabricação do molde do pneu, parte-se de um master de CAD do pneu, você ajusta ele, reproduz dessa mesma forma do molde de silicone que eu mostrei no vídeo que está andando esse molde, você tira um molde em silicone. Com esse molde em silicone, você faz o plaster core, que vai para fazer a fundição, para compor a matrizaria do pneu. Aí aqui no caso, usou-se o silicone para no final você chegar ao molde do pneu. O pneu ele é feito de várias partes de borracha, depois ele é inflado aqui dentro. Então para desenhar, para projetar, designs novos de pneu. Segundo. Volta. Aí. Eu mostrei num outro slide, eu esqueci, eu acabei pulando ele, perdão. Aqui. Vocês viram um volante aqui, né, no caso com textura. O silicone também é utilizado para cópia de textura. Esse, por exemplo, é um molde de cabedal. O cabedal é para fabricar, por exemplo, um sapato com uma resina de PVC. Você utiliza o silicone para fazer a cópia da textura e depois a aplicação da resina e ele vai ao forno. Ele vai ao forno a 200, 230 graus. E assim você copia desde as tiras, né, com design de um sapato em resina de PVC ao próprio sapato inteiro cabedal. No caso de carro, você copia, por exemplo, no Brasil não é muito comum, mas a parte de vinis de painel, a textura dos vinis de painel. E por fim, falar rapidamente aqui da parte do Elastosil M4644, que é para vacuum casting. Vacuum casting é uma técnica em que você utiliza um molde bipartido e uma câmara de vácuo para poder derramar, fazer um casting de uma resina líquida ou mesmo de uma liga de baixo ponto de fusão.
Esse aqui é muito comum, principalmente na indústria automotiva e na indústria de linha branca. A gente fala aí, ó, Brastemp, etc e tal, para poder moldar o primeiro modelo para teste. Então você consegue fazer partes plásticas, partes em resina, para poder colocar a peça para rodar em teste. Ele é interessante porque é uma forma rápida, fácil de fazer e que a peça ao final ela é funcional. Ela é uma peça de uso, para teste mesmo. Nessa linha de produtos, a gente trabalha Elastozil M4641, 4644, 4645, 4670. E no Brasil, o principal foco que a gente dá no 4644, que ele é um material que ele é autoexudante. Então, na superfície dele, ele fica sempre molhado com um tipo de óleo de silicone, um óleo de silicone fenílico, que facilita a desmoldagem e faz com que o molde dure por muitas peças. Para fazer um molde de vacuum cast também é muito simples. Você vai fazer um molde one part, como eu tinha mostrado anteriormente no vídeo. E depois cortar, que o material é transparente. Cortar as linhas de partição no molde, para poder fazer os canais e o fechamento dele. E depois em uso, fazer verter, né, fazer o casting da resina no molde em uma câmara de vácuo para sacar todo o ar de dentro do molde. Então são para peças técnicas, como eu comentei, para linha branca, para linha automotiva, para a área de prototipagem e de mockup. Esse eu acho que é o último slide. Aqui tem um material, quem quiser conversar depois, tiver um potencial desafio para desenvolver com moldagem com silicone, eu estou aqui na feira até mais ou menos o final e tem meus contatos no próximo slide. Também pode entrar por WhatsApp ou telefone ou e-mail. Bom, era isso, agradeço pelo seu tempo e tendo algum desafio, conte com a gente. Obrigado.